ela, Clarissa Oliveira. Muito boa noite para você, Clarissa. Boa noite, pessoal. Dia animado aqui em Brasília. Como vocês estão por aí? Dia animado. Clarissa. Vamos pegar o cardápio da Clarissa, porque assunto aqui não falta, né, Clarissa? Assunto aqui não falta, né, Clarissa? Mas finalmente tivemos o anúncio de novas parcelas do auxílio emergencial. E agora aquela discussão que a gente está levantando aqui já há bastante tempo sobre o que vem pela frente, né, Clarissa? O que você tem de informações aí pra gente dos bastidores, hein? Bom, gente, uma vez ampliado aí o auxílio emergencial até o começo do ano que vem, mas melhor, até o fim deste ano, como já tinha prometido o presidente Jair Bolsonaro, seguem ali correndo nos bastidores as negociações para abrir fontes de receita para a criação do programa Renda Brasil, que só deve mesmo sair do papel no melhor dos cenários na virada do ano. O que aconteceu aqui de informações de bastidores que a gente tem? Ontem o presidente Jair Bolsonaro, no encontro que ele teve com o ministro da Economia Paulo Guedes, também deu um sinal verde para que os líderes governistas no Congresso acelerem as negociações para 2 pontos importantes. O primeiro é aquela tal daquela super PEC, que agora, pelas últimas conversas, vai fundir a PEC do Pacto Federativo com a PEC emergencial, que é aquela que cria gatilhos para o caso de gastos excessivos, né, nos governos estaduais, por exemplo, para ajudar a segurar um pouco despesas públicas que possam pressionar o orçamento. Além disso, a gente vê que dentro dessas conversas há pelo menos alguns pontos aí bastante polêmicos para os quais o presidente Jair Bolsonaro deu também um sinal verde. O principal deles é a desvinculação de despesas obrigatórias, ou seja, acabar com aquele percentual mínimo de gastos em saúde e em educação que os gestores têm que ter. Há uma avaliação de que isso amarra demais o orçamento e com o teto de gastos há um consenso ali já praticamente estabelecido dentro do governo do presidente Jair Bolsonaro que essa amarração da despesa acaba virando um problema na gestão de recursos nos estados, nos municípios, também na União. Mas, claro, vem do outro lado a outra polêmica. Você deixa de obrigar os gestores a tratarem essas 2 áreas tão importantes como absolutamente prioritárias, ou seja, eles não teriam mais obrigatoriamente que gastar o dinheiro ali. Ou seja, há um lado, né, um discurso que diz que essa obrigatoriedade acaba amarrando, às vezes pode ser que uma cidade ou um estado ou mesmo a União esteja precisando gastar recursos em outras áreas em um determinado momento e fica obrigada a dedicar grande parte do seu orçamento a esses 2 setores. Então, o presidente Jair Bolsonaro, mesmo ciente de que esse é um assunto que pode sim provocar muita reação em determinados setores e mesmo junto à opinião pública, deu sinal verde para que isso seja feito. O outro é seguir dando prioridade às conversas de bastidores, não tão exposto por enquanto, para a criação do novo tributo sobre transações financeiras, aquele tal imposto muito parecido com a extinta CPMF que o ministro da Economia, Paulo Guedes, segue tentando criar. A gente chegou a pontuar aqui há algumas semanas, quando a gente veio com a notícia de que esse novo imposto entraria na tal da Super PEC, mas neste momento já não há tanta certeza assim de que esse vai ser o caminho escolhido para tirar esse novo tributo do papel. Segundo me contou hoje à tarde o senador Márcio Bittar, que é tanto o relator do orçamento quanto também dessa proposta de emenda à Constituição, há ali uma discussão se talvez não vá ser melhor fazer isso especificamente atrelado à desoneração da folha de pagamentos das empresas, para que haja uma troca pela outra. Por quê? Lá atrás a gente dizia que a ideia era criar um pacotão que incluísse também o programa Renda Brasil nessa Super PEC. Agora isso foi abandonado por quê? Como o governo desistiu de consolidar outros benefícios, entre eles o abono salarial, não há necessidade de alterar a Constituição para mexer no novo programa. Então, Renda Brasil vai ser negociado em paralelo. A ideia é abrir fontes de recurso para o novo programa, mas possivelmente isso vai ser feito mesmo dentro do âmbito do orçamento do ano que vem.
um pouquinho confusa nessa matemática toda, mas em resumo é isso aí. Mas e eu fico... porque essa questão de uma nova CPMF, né, Clarissa, é polêmico, o discurso tem que estar muito amarrado e as negociações de bastidores muito bem feitas, né? Porque para convencer e para desvincular a pecha e o carimbo que ficou, né, historicamente na cabeça das pessoas, a CPMF é algo muito duro, né? Em relação a outras questões que a gente vinha observando recentemente, que envolvia ali imposto de renda, com o fim de restituição por gastos com saúde, educação, esse tipo de assunto esfriou nos bastidores aí em Brasília ou ainda são pontos trabalhados pela equipe econômica, Clarissa? Seguem sendo pontos trabalhados pela equipe econômica. Cris, isso não está descartado, não foi batido o martelo, ou agora vai ser por esse caminho, ou agora vai ser por aquele. O que se sabe é que, o que me disseram é que o presidente Jair Bolsonaro, de fato, exigiu que seja descartada a opção de consolidar vários programas sociais hoje já existentes para compor o orçamento do programa Renda Brasil. Embora exista aí um discurso de que o presidente Jair Bolsonaro quer que o valor seja maior, tal, a gente sabe nos bastidores que a ideia é não criar um programa social novo que ajude a melhorar a imagem do presidente junto a uma determinada parcela da população para tirar popularidade em uma outra parcela, porque existem pessoas que recebem esses benefícios e que vão eventualmente deixar de se qualificar para eles. Ou para o novo Renda Brasil, por exemplo, é possível que a pessoa que recebia o Farmácia Popular, por exemplo, não cumpra os critérios do Renda Brasil, então você agrada de um lado e desagrada do outro. É principalmente isso que o governo do presidente Jair Bolsonaro quer fazer. A alternativa de fazer essa discussão do novo tributo no âmbito da reforma tributária, segundo me disse o senador Márcio Bittar, está sim sendo retomada. Ainda não há um martelo batido, não há nada muito certo, mas o que é certo, segundo ele, é que o governo não desistiu da nova CPMF, pelo contrário. Mas a ordem no momento em que está se discutindo Renda Brasil, um programa social, mesmo as medidas do orçamento, já previstas no orçamento para o ano que vem, há uma pequena ampliação ali do Bolsa Família já esperada por conta de mudanças no número de famílias que vão qualificar para o programa. Então, todas essas medidas, se elas vêm em paralelo com a discussão da nova CPMF isoladamente, podem acabar sendo ofuscadas por uma repercussão negativa. Então, o governo quer o quê? Fazer essa discussão da nova CPMF sempre atrelada a uma discussão que seja positiva na ótica da opinião pública. Ou seja, ok, não conseguimos fazer isso casado com o Renda Brasil, pelo menos não de maneira direta, ok, então vamos discutir isso dentro do âmbito da reforma tributária, tendo em paralelo uma medida demandada por setores importantes que têm muita influência sobre essa discussão, entre eles quem? O mercado, setor produtivo, ou seja, que esperam ansiosamente por essa desoneração, a ver se o governo vai conseguir fazer isso de forma a estancar o movimento pela derrubada daquele veto que barra a desoneração de 17 setores da economia que o presidente Jair Bolsonaro apresentou há algum tempo. Isso está em discussão no Congresso e há pressão por parte dos parlamentares para que esse veto seja derrubado. O governo quer que ele seja mantido e, em substituição, seja apresentada uma nova proposta de desoneração da folha de pagamentos das empresas, que aí viria com a contrapartida da criação do novo imposto sobre transações financeiras. Alguns dizem que é só de transação digital, outros dizem que vai alcançar todas as transações que deixem rastro digital. É bem diferente, seria uma base muito maior. Ainda a ver como isso vai acontecer, mas não, o governo não desistiu. Pode sim ter a ver com a extinção das deduções de imposto de renda para a saúde ou para a educação, pode ter a ver também com a taxação de lucros e dividendos. Tudo isso ainda está sendo discutido pela equipe econômica no âmbito das próximas etapas que vão ser apresentadas para a reforma tributária, Cris. Agora, hoje tivemos duas sinalizações importantes, né, Clarissa? Primeiro, uma sinalização de que o governo está conseguindo ter mais sucesso finalmente na articulação política com o Congresso, né? Aquela reunião que a gente antecipou aqui com você na semana passada do presidente Jair Bolsonaro com líderes aconteceu hoje. Foi depois dessa reunião que houve aí
boa parte desses anúncios do dia de hoje, e fazia tempo que a gente não via o presidente Jair Bolsonaro rodeado ali por líderes do Congresso Nacional de diversos partidos. Acho que isso já demonstra uma boa sinalização da troca, por exemplo, na liderança da Câmara dos Deputados, liderança do governo, agora ocupada pelo deputado Ricardo Barros, do PP, que também teve um momento de fala mais cedo lá no Palácio da Alvorada. E um segundo assunto aqui que acho que é importante a gente mencionar também, justamente o anúncio feito sobre a reforma administrativa, né, Clarissa? Porque se tinha uma expectativa de que esse assunto poderia ficar lá para 2021. E aí o governo retomou essa ideia, viu finalmente a importância de se tocar uma reforma administrativa nesse momento de caos que a gente está na economia e já colocou uma data, inclusive, para o envio dessa proposta, que deve ser ainda nesta semana, na quinta-feira. Mas ainda sem muitas dicas, né, Clarissa? A gente só sabe que a reforma vai tratar dos servidores futuros, né? Que não vai mexer em relação à situação de quem já é servidor. Mas acho que são duas boas sinalizações que o governo dá, ainda mais num dia que a gente teve notícias preocupantes em relação ao PIB, mas que na prática confirmam, né, o que já se esperava para o cenário da economia. Sem dúvida, Isabel. Olha, primeiro ponto, sobre a liderança do governo na Câmara dos Deputados. É recorrente que eu ouço aqui elogios feitos à atuação do líder Ricardo Barros na Câmara dos Deputados, não só por parlamentares governistas, tá? Ou mesmo do Centrão. Eu falo até mesmo de representantes da oposição, que dizem que isso está facilitando muito o diálogo, bastante, que o governo do presidente Jair Bolsonaro está cedendo, não à velha, ao que ele toma lá da cá necessariamente, mas primeiro, antes de tudo, a fazer política. Então, aí um aceno importante e uma reação importante que a gente vê no Congresso Nacional, em diferentes setores do Congresso Nacional, a esse movimento que foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Sobre a reforma administrativa, nos bastidores o que eu ouço é que, embora o governo tenha se comprometido a fazer o envio dessa reforma administrativa ao Congresso Nacional, não necessariamente isso vai avançar rapidamente. Uma das pessoas com as quais eu conversei hoje me disse que há uma vontade muito clara por parte do governo do presidente Jair Bolsonaro em dar uma satisfação à opinião pública. O que acontece? O governo está sendo muito criticado em todo esse processo de discussão de fontes de renda para o programa Renda Brasil, possível criação de novos impostos, inclusive para financiar também este programa social, que o governo está apertando de todos os lados, prometendo puxar de outros programas sociais, por exemplo, ou tirar deduções de imposto de renda que atingem uma parcela significativa da sociedade, ou também taxar lucros e dividendos, mas não está fazendo a sua lição de casa, ou seja, não está cortando na própria carne. Por quê? Para não enfrentar o lobby dos servidores públicos. Então, embora o governo do presidente Jair Bolsonaro já tivesse ali nos bastidores decidido que jogaria lá para frente a discussão sobre a reforma administrativa, teria havido, segundo esse interlocutor do Planalto, uma decisão de enviá-la agora em grande parte para tentar esvaziar um pouco as críticas de que o governo está querendo tirar de todo mundo, menos dos servidores públicos, resistindo aí ao lobby por uma questão também eleitoral. Lembrando que a gente está num ano eleitoral, há um movimento claro do presidente Jair Bolsonaro em se posicionar cada vez mais como um candidato à reeleição e não só como chefe do executivo. Então, sim, é uma sinalização importante, mas mais importante do que o governo enviar a reforma administrativa ao Congresso Nacional é o governo, de fato, acertar com líderes e com as cúpulas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados um movimento real para a aprovação dessa reforma, porque mandar o projeto é fácil, a discussão é se há um movimento concreto para essa aprovação. Disse tudo, Clarissa Oliveira. Falou tudo e mais um pouco. Clarissa Oliveira, muito obrigado mais uma vez sempre conosco aqui, a Clarissa trazendo todos os detalhes importantíssimos. E a gente fala assim, a notícia tá ali no bastidor, nos bastidores de Brasília, a Clarissa sabe tudo.